Sejam muito bem-vindas a mais uma noite das solteiras. Aí eu tava com uma saudade de encontrar vocês assim toda quarta-feira, porque faz tempo que a gente não vem na quarta, né? Se bem que eu fiz live no domingo, né, gente? Mas na quarta, eu acho que faz mais de 15 dias que eu não apareço aqui na quarta-feira. Até ia abrir um vinho pra tomar com vocês, mas decidi que não, né? Porque não tava nem gelado, então vou fazer sem beber, vou tomar na minha aguinha maravilhosa. Mas tô muito feliz em voltar aqui nas quartas-feiras e essa luz tá quase me cegando, mas tá tudo certo. Gente, pra quem não sabe ainda, toda quarta-feira tem a noite das solteiras, onde eu falo sobre autoconhecimento, amor próprio, os dilemas da vida de solteira. Sejam todas bem-vindas, vem chegando, Karina, manda já para as amigas que querem assistir, que querem aprender a serem mulheres muito mais atraentes, muito mais admiradas, muito mais seguras. Gente, hoje o nosso tema da live é como se sentir mais segura, mais atraente, tá? E daí muitas vezes vocês perguntam assim, poxa, como é que eu vou ser mais admirada pelos outros? Como que o outro, né, como que o outro vai me ver como uma mulher mais admirada, que desperta esse sentimento de admiração? E a resposta ela é muito óbvia, mas eu preciso falar aqui, que por vezes a gente só vai ser uma mulher admirável aos olhos dos outros a partir do momento que a gente começar a se admirar. Isso significa o quê? E aí, claro, a gente entra naquele conceito de aceitação, de autoestima, de estar bem consigo mesma, com seu amor próprio em dia. Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa admirada por si, isso vai ser um sentimento que vai transbordar. Os outros já vão perceber isso. Essa semana eu até fiz um Reels que falava, né? Poxa, a gente só realmente vai ser uma mulher que vai ter esse brilho próprio, essa atração, esse magnetismo a partir do momento que a gente conseguir trazer os nossos pontos fortes e se admirar e se amar muito mais. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, e esse é o ponto que eu quero trazer esse conteúdo para vocês, que vocês já pararam para analisar quem são as pessoas que hoje você admira no teu círculo de amizade, no teu círculo social? Quem são aquelas pessoas que você olha e pensa, poxa, aquela pessoa tem um tchan, sabe? Que você já enxerga assim, pensando, queria ser amiga dela, queria ser best friend, já queria... Ou muitas vezes o cara também, né? E isso tá muito correlacionado com a segurança. Você já parou para perceber que as pessoas que te chamam a atenção são pessoas que são muito seguras de si, que são muito firmes nos seus posicionamentos, nas suas atitudes, e por vezes você pensa assim, nossa, sabe aquela pessoa que quando você tá numa roda de amigos ou uma roda de pessoas que às vezes você não conhece, mas isso já te chama a atenção pela própria postura que aquela pessoa tem, por aquela segurança interna que ela transmite. Então, um dos pontos-chave dessa nossa live de hoje é a questão da segurança. Quando falta essa segurança nas nossas ações, nas nossas atitudes, isso acaba gerando um certo ruído interno. Do tipo assim, eu quero ser uma mulher que transmite essa admiração, essa atração, mas internamente eu não estou segura das minhas próprias atitudes. E eu vou explicar um pouquinho melhor qual que é o sentido disso, né? Por que muitas vezes a gente não consegue se ver como uma mulher segura de si. E claro, né, gente, isso tem muitos... Eu sempre falo, quando a gente fala de autoconhecimento, é um bolo com mais de 100 ingredientes. Mas aos pouquinhos, ao longo das lives, vocês vão percebendo algumas coisas que vocês vão encaixando no quebra-cabeça de vocês. Quem aí já me conhece, já me escuta há mais tempo, sabe que eu falo muito sobre os nossos padrões de comportamento do ego. O que isso significa, né? Todos nós temos uma parte que trabalha esse nosso ego. E esse ego, ele vem com dois pontos chaves, né? Que é a questão de nos beneficiar, nós somos pessoas egoístas, e nos proteger. E todas as vezes que a gente fala sobre o ego, dentro desse conceito, tem a questão do nosso medo. Sempre que a gente se posiciona na nossa vida como pessoas fragilizadas, como pessoas inseguras, como pessoas que não conseguem muitas vezes se arriscar ou sair propriamente da sua zona de conforto, que tem toda essa questão de medo de perder alguma coisa, quando isso acontece, quando esse medo está muito enraizado na gente, automaticamente
automaticamente a gente não consegue transpor essa nossa segurança nas nossas ações. Por exemplo, a gente se torna um pouco incongruente. É como se você quisesse fazer alguma coisa, mas no fundo você não faz porque você tem medo de se arriscar e perder alguma coisa. E o teu ego está trabalhando o tempo todo para isso. Dito isso, quantas vezes, né, você pensa assim, nossa, eu queria sair muito do meu emprego e me arriscar e fazer algo diferente, porque eu não tô feliz aqui. E daí o teu medo vai lá e puxa a tua mãozinha, né, e diz, não faça isso, Andressa, não tente isso, né, porque se você tentar, você vai se arriscar. E por vezes, o teu medo de perder algumas coisas, sei lá, nesse exemplo do trabalho, a questão de às vezes você não se arrisca numa nova área ou algo que você gostaria de fazer, porque você pensa, meu Deus, mas se eu sair daqui, talvez a próxima empresa não vai pagar o salário que eu tenho hoje. Então você fica nesse padrão do medo. Quantas vezes, né, às vezes, não sei se você aí mora com teus pais ou com a tua família, enfim, e você pensa assim, nossa, eu queria muito poder morar sozinha, ter a minha individualidade. E daí você pensa assim, mas se eu sair, né, vem a tua voz do medo e fala assim, se eu sair, pode ser que eu não tenha tanto conforto e eu tenho medo de perder esse conforto, de perder os benefícios que eu tenho aqui morando com a minha família. Ou você pensa assim que talvez você vá não conseguir se sustentar. E o teu medo, ele vem e sabota todas as tuas expectativas de segurança, de força interna e de fazer realmente, de fato, o que você gostaria. E quando você entra nesse padrão de ter muito medo, de não conseguir muitas vezes fazer as coisas que você realmente deseja e tem tesão em fazer, você fica muitas vezes presa nisso e essa tua força interna que deveria ser trabalhada ao longo da vida, você não faz. E daí você fica sempre naquele padrão do vitimismo, do frágil, da pessoa que não tem coragem, porque não se arrisca e fica sempre presa nisso. E quanto mais a gente alimenta essa fragilidade interna, menos a gente vê como pessoas seguras. Porque, de certa forma, a gente está sendo incongruente. A gente fala que gostaria de fazer algo, mas, de fato, a gente não faz porque tem medo. E assim você fica sempre nesse padrão de insegurança, de infelicidade. Como se a vida fosse uma droga, que nada de bom acontece, que você nunca vai ser feliz, que você não consegue sair, mas no fundo você nem tenta, porque o teu medo te amarra, tá? E um dos pontos, né, quando a gente não se admira, quando a gente tá desfocada do que a gente quer fazer, do que no fundo a gente gostaria, a gente fica, de certa forma, num padrão de poxa, eu nasci assim, eu cresci assim, e vai ser sempre assim, e você fica se ancorando nessas muletas inconscientes de que você não é capaz. E a partir do momento que você vê que você não é capaz, você nem tenta. E muitas vezes você pensa assim, tipo, vou sempre atrair as pessoas erradas, porque nada dá certo na minha vida, e você fica se contando aquelas histórias ruins que eu já falei aqui nas nossas lives, né? Você fica criando modelos mentais de que a sua vida é uma droga e que você nunca vai conseguir o sucesso, ou que nunca você vai conseguir uma relação que vai evoluir, e assim vai, tá? Então, o primeiro ponto, né? Por que eu fiz esse gancho? Por que eu fiz esse gancho da segurança? Porque a partir do momento que você se enxerga como uma pessoa segura, como uma pessoa fortalecida, você automaticamente começa a desenvolver essa fortaleza interna, como eu falei no início da live, e você realmente começa a confiar no seu taco. Poxa, eu consigo, eu sou capaz. E como é que a gente vai de fato, né, desenvolver essa segurança, Andressa? Não é só simplesmente você pensar que vai fazer e começar a emanar isso na tua mente, porque sim, isso é muito importante, né? Fazer essa mudança na tua mentalidade, mas também essa mudança de fato. Ai, Andressa, então fala logo, como é que eu vou ser mais corajosa? Como é que eu vou ser mais segura? Como é que eu vou conseguir colocar em prática toda a minha atração? E uma coisa é simples, você tem que parar de ter medo de perder as coisas. Esse medo você tem que começar a trabalhar aos poucos nas tuas ações. E sim, começa a colocar em prática aquilo que você deseja. Começa a ser mais congruente com as coisas que de fato você quer fazer e que realmente não faz sentido. E carrega esse medo no colo. Tô com medo, mas vou com medo mesmo assim. Uma história minha mesmo, que eu falo, e por que eu falo isso? Porque eu acredito muito, é a minha história. Hoje eu tô aqui com vocês porque eu encaro isso como um trabalho. Mas se a Andressa do ano passado não enxergasse isso e realmente pegasse esse medo
e tivesse coragem e dissesse assim, não, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou atrás daquilo que eu quero, seja com medo, eu vou fazer e vou botar a cara a tapa, eu estaria amarrada ainda, talvez num emprego antigo, onde eu fosse extremamente infeliz, onde eu não brilhasse, onde eu não fizesse o que eu gostasse por medo. Simplesmente você tem duas opções, pega esse medo, pega na mãozinha dele e vai, dá um jeito. E para de ser realmente incongruente. Poxa, se eu não tô feliz onde eu tô, se eu tô insatisfeita no meu trabalho, nessa relação onde você tá, pega e dá um jeito. Às vezes as pessoas, dentro das relações, o que acontece? Presta atenção, que isso você vai se identificar. Dentro das relações é basicamente isso. Primeiro de tudo, que você não se admira, por todos esses pontos que eu já levantei aqui. Segundo, você não se sente segura internamente. Você não consegue viver a tua vida com firmeza e com posicionamento, porque você não exercita isso, porque você está sempre presa no mais do mesmo. E você se veste nessa roupinha do vitimismo, que a coisa não vai pra frente, que você tá sempre com medo de perder alguma coisa. Dentro das relações é assim, né? Quantas vezes que você tem medo de falar alguma coisa pro ficante ou de se posicionar na relação em si porque você tem medo de perder aquela pessoa que você tá ali. E daí você fica negligenciando as tuas atitudes, o teu ponto de vista, porque você tem medo de perder alguma coisa. Só que daí, de fato, quando isso acontece dentro das relações, você tá tão nesse padrão de insegurança, o outro ele já percebe e você acaba se tornando uma escrava emocional daquela pessoa. Poxa, Andressa, como assim? Isso é muito pesado. Mas de fato é isso. A outra pessoa, ela já te enxerga como alguém muito mais frágil na vida. E quando você não consegue trazer essa força interior, essa potência desse teu poder pessoal, o outro cara normalmente vai pensar assim, poxa, essa aí não tem palavra, essa aí não tem força, ela não sabe se posicionar, pra ela tanto faz. E começa a usar essas atitudes, presta atenção, começa a usar esse teu ponto como algo para realmente te manipular, para usar de você de uma forma negativa. Então isso é muito delicado. Então, quando você começa a sair desse posicionamento de ser uma escrava emocional, de aceitar muito, o outro ele vai te enxergar como uma pessoa tipo, poxa, essa aqui tem postura. Muitas vezes, quando você não tem e não exercita essa retidão na tua palavra, presta atenção, vou dar um exemplo bem prático. O outro ele começa a te enxergar como inconsistente. Sabe aquelas relações ioiô, onde você começa a ficar, daí você fala que você não quer mais o cara, daí você dá um pé na bunda dele, daí ele volta, daí você aceita, daí vocês ficam de novo, daí vocês brigam, daí você dá um pé na bunda, ou vice-versa, né, gente? Eu tô dando só um exemplo. E daí fica nessa relação de que o outro sempre volta e você sempre aceita. Isso automaticamente, presta atenção, se você tá numa relação ioiô aí, se tá sempre esse puxa e frouxa, que uma hora vai, outra hora não vai, uma hora fica, outra hora não fica, automaticamente essa pessoa, ela vai te enxergar como um padrão de bipolaridade. Não de propriamente bipolar no sentido assim, que é uma pessoa que não tem congruência, que fala uma coisa, mas faz outra. E aí a tua atração, a admiração, o respeito, digamos assim, o respeito inconsciente que essa pessoa internalizou pra você, que é uma pessoa que, você não tem palavra, você não tem firmeza. E automaticamente o teu nível de atração, de admiração, o outro já vai despencando. Tipo, aquela ali já tá na minha mão, aquela ali não tem palavra. Isso é muito delicado. Então, quando eu falo dessa questão de atração, de admiração e de se posicionar, é realmente buscar essa tua segurança interna e encontrar esse caminho para que sim, você consiga ter essa postura. E não simplesmente aceitar. E você aceita e fica nesse jogo, sabe? E dentro desse contexto, eu falo muito alto, né, gente? Eu fico gritando, os vizinhos ficam tudo doidos. Dentro desse contexto, falar assim bonita, a gente também trabalha sobre a questão da imprevisibilidade. Então, só retomando, o conceito que eu falei antes é o da inconstância. Quando que você é inconstante? Quando você fala algo e faz outro. Quando você não tem retidão na sua palavra, ok? Isso é um ponto que vocês têm que prestar atenção. E o segundo ponto é o ponto da imprevisibilidade. O que significa isso, gente? A imprevisibilidade são aquelas pessoas
que elas adotam um padrão de comportamento de nunca estarem satisfeitas. Mas não é uma sensação de estar satisfeita com aquele sentimento de infelicidade, e sim é de não se contentar com o pouco. Então, retomando, as pessoas que trabalham nesse padrão de imprevisibilidade são pessoas que realmente estão sempre buscando novas experiências, mais conhecimento, agregar realmente na mochilinha da vivência, que foi o que eu falei antes, né? Poxa vida, quantas vezes você quer fazer coisas novas, experimentar, correr atrás dos teus sonhos, mas você não faz, porque você fica no padrão do medo. Então comecem a avaliar, façam um exercício se você não está muito amarrada nesse padrão do medo e deixando de viver realmente uma vida que surpreenda, que faça acontecer, que seja imprevisível no sentido positivo. Sabe aqueles encontros onde você tá numa roda de amigos, de pessoas talvez que você não conheça, e automaticamente você escuta uma conversa interessante e você pensa assim, opa, aquele cara ou aquela mulher não é mais do mesmo. Poxa, só o que eu escutei aqui já me fez brilhar o olho. Porque as pessoas que são imprevisíveis e que vivem nesse mundo de realmente se surpreender e correr atrás de novas experiências e de novas bagagens, elas automaticamente começam a ser muito mais atraentes. Elas são magnéticas por si só, porque realmente elas vão atrás. Então, ela foge daquele padrão do mais do mesmo. Sabe aqueles encontros que muitas vezes você tem, onde você vai lá com o crush e é sempre aquela mesma história? Ou por vezes, será que você não está sendo uma pessoa extremamente sem sal e sem graça e o teu poder da atração está tão embaixo que você não tem nenhum conteúdo, você não agrega em nada naquele encontro ou naquela conversa entre amigos, e daí a pessoa olha assim e pensa, meu Deus, aquele ali já faz 50 anos que fala a mesma coisa, já faz 50 anos que faz a mesma coisa e nunca evolui na vida. Então esse conceito de atração está muito vinculado sim com o conceito de se tornar uma pessoa segura, que automaticamente vem junto com essa questão de ser uma pessoa imprevisível, de buscar novos ares, de atrair, de realmente contribuir durante uma conversa, durante, enfim, um evento, tá? E por fim, essa questão de atração, então são 3 pontos sobre atração que eu falei, tá? Quero ver quem tá ligado depois aí. E por fim, essa questão de atração não só está ligado no sentido de buscar coisas novas e novos recursos, mas também na questão de se manter firme. E quando eu falo se manter firme, não é porque você tem que ter uma postura autoritária e forte e representar isso. Não tem nada a ver com isso. Se manter firme é ter clareza. Poxa, quem é a Andressa? Quem é você? Quem realmente de fato sou eu? E o que eu estou fazendo para que as minhas atitudes elas sejam compatíveis com a pessoa que eu sou? Será que eu sou aquela pessoa, Maria vai com as outras, que uma hora fala Y, que estão falando X e eu acho que X é o certo e depois eu já acho que Y é o certo e fica sempre naquela onda de tentar agradar todo mundo? A pessoa que é atraente e segura de si, ela vai ter muita clareza dos teus valores, daquilo que você acredita. E de fato, lembra que eu falei no início da live sobre o medo de perder? Quando você percebe que você não tem que ficar agradando todo mundo, que você não tem que ser mais do mesmo, que você vai ser única e o que vai te diferenciar e vai trazer esse teu poder da atração junto vai ser essas tuas percepções de realmente se posicionar diante da vida. E tá tudo bem, lembra que eu falei que não tem que ter medo de perder. Quantas vezes você não pensa assim, poxa, se eu falar isso aqui pro meu ficante, ou se eu me posicionar, ou se eu tomar uma atitude contrária, eu vou perder ele. Gente, não dá. Porque daí você vai ficar vivendo naquele teu padrão do medo de perder, de se ver como uma pessoa frágil. Então resgata isso, começa a colocar em prática. Quantas vezes, talvez você não pense assim, eu não vou falar isso aqui pra fulana, porque a fulana é minha amiga e ela pensa ao contrário, e a gente vai discutir sobre isso. Cara, você tá sendo incongruente. Você tá falando, pensando uma coisa e fazendo outra. Você tá se ferindo internamente. Deixa de lado esse medo de perder. Se a pessoa é tua amiga, ela vai ficar tua amiga, ela vai aprender a respeitar a tua opinião. E quando eu falo que você tem que se manter, de certa forma, retilínea
nas tuas atitudes, não significa que você vai negligenciar a opinião do outro, você vai ser aquela pessoa alienada que não escuta ninguém. Não é esse o ponto, gente. E sim ter consciência que eu vou me manter de acordo com a minha essência. Eu vou ser única. Esses dias, eu vou contar essa história aqui. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa sobre o trabalho e ele disse assim: copia o fulano. Na minha cabeça eu pensei assim: amado, eu não preciso copiar ninguém não. Eu sou eu e as pessoas vão gostar de mim por quem eu sou. E quem não gostar, tá tudo certo. Tem espaço pra todo mundo. Eu não preciso ser uma cópia barata de ninguém. E às vezes vocês tentam entrar nessa caixinha e tentar se moldar a um padrão que não faz sentido. Então comecem a buscar essa segurança interna, porque com certeza tem muita coisa boa dentro de vocês. E mais um exemplo que eu vou dar aqui, eu adoro contar minhas histórias, né? As minhas histórias são uma comédia. Começa a colocar esse teu posicionamento dentro das tuas relações e não fica baixando a cabeça porque você tá presa nesse medo de perder a pessoa. Não, não é esse o ponto. Eu tava conversando com um rapaz dos aplicativos e ele me chamou pra jantar. Ok, até aí tudo certo. Só que, né, você que é solteira, quem me assiste sabe, por vezes, durante as conversas, às vezes você tem que ter um ouvido um pouco filtrado pra perceber alguns sinais. E por vezes nem todas têm, tá? Por isso que estão aqui, com certeza. Mas, de fato, houve um certo ruído nessa comunicação e eu não me senti confortável. E aí, olha o exemplo que aconteceu hoje, né? Eu disse que eu não queria mais sair com ele e eu me justifiquei. Olha, eu não quero sair jantar com você porque eu não gostei, eu me senti desconfortável com a tua abordagem, tá tudo certo. Vida que segue, eu posso estar muito enganada e você pode ser uma ótima pessoa, mas eu não tô afim. Aí olha que engraçado, né? Ele veio me chamar de novo pra sair jantar, vamos jantar. E eu falei, olha, sinto muito, mas a minha posição é clara, não mudou a minha percepção de 2 dias pra cá. E isso eu trouxe esse gancho aqui porque quantas vezes vocês não conseguem se manter congruentes com o que de fato vocês estão pensando e agindo, né? E eu repito isso porque muitas vezes você pensa assim, ai, tá, então vamos dar uma chance. Poxa, como assim? Como é que tu mudou de ideia da noite pro dia? É a mesma coisa que eu falo. Quantas de vocês, eu falo porque é verdade, tá? Uma hora vai lá, bloqueia o boy. Passou 10 minutos, ai, mas vou desbloquear. Ai, passou um dia, ai, vou pegar e vou mandar mensagem pra gente sair. Gente, como assim? Tenha bom senso. Começa a analisar as coisas e perceber, poxa, por que eu tô fazendo isso? Faz sentido ou não faz sentido? Seja congruente. Senão o teu nível de atração, a tua admiração interna, seja lá como é que ela tá hoje. Quem é a pessoa com quem eu tô falando? Quem é a pessoa que acorda todo dia e se olha no espelho? Desculpa a chinelada, mas é isso. Se mantenha firme, saiba o que você quer, saiba o que você deseja, onde você quer estar com essa pessoa, se você vê futuro, se não vê futuro. Senão o teu nível de atração ele começa a baixar. E pra finalizar, para de ser coadjuvante na tua vida. Falei esses dias no evento. Seja protagonista, sobe no palco, faça acontecer, se arrisque, vai, acontece. Faz, coragem. No pior dos cenários, você vai quebrar a cara e você vai voltar e vai viver. A vida é dos que se arriscam, das pessoas que realmente têm essa ousadia. Então para de ficar vibrando nesse padrão do vitimismo, que ai, minha vida tá uma droga e não faz nada pra agir. E aí? Onde é que você vai chegar desse jeito? Tá bom, minhas lindezas? É isso, nossa noite das solteiras. Até semana que vem. Utilizem as chineladas de hoje para aplicar para a vida. E comece a analisar se você realmente tá saindo desse seu mundinho e fazendo coisas que realmente fazem você brilhar e buscando aí o conceito da imprevisibilidade e construindo a sua mochila das bagagens internas. Isso é por você, não é pelos outros. Um beijo e até a próxima!